a última gota d'água e o último bocado de chocolate, vamos ser salvos. E isso vai suceder exatamente na última manhã, onde o avião já tinha aguentado tanto tempo. Costa Veiga foi para cima do avião, era o único que ainda tinha alguma esperança, não é? Vai para cima do avião e diz que foi ver o sol nascer. Ele tinha uma máquina fotográfica, que eu ainda vi lá em casa dele, lá na rua Dona Estefânia, e ele diz que quando o sol nasceu, ele viu aquele sol a nascer e achou que era a última vez que ia ver o sol, porque achou que o avião já não ia aguentar mais. E, portanto, tirou uma fotografia àquele sol que ele achava que era ser o último, aquele último nascer do sol. E está ali a meditar, a pensar. Enfim, quando vê ao fundo um navio mudar de rumo e começar a aproximar-se dele. Eles que tinham levado as bandeiras da Dinamarca, da Alemanha e de Portugal, quer dizer, as outras bandeiras desapareceram e a única que sobrou foi a bandeira portuguesa, que foi aquela que Costa Veiga começou a agitar, a fazer sinais para este navio, que era um cargueiro norueguês, o Belmoira, que era um cargueiro que tinha saído dos Estados Unidos, carregado de locomotivas para a Europa. Portanto, este cargueiro viu-os, mudou de rumo e começou-se a aproximar deles. Quando o cargueiro se aproxima, arriou os caleres e foram lá buscá-los. Portanto, eles sabiam, quer dizer, havia a notícia de que tinham desaparecido três aviadores naquela zona e, portanto, vinham alertados para isso. O que não acreditavam era que ao fim de 8 dias eles ainda estivessem vivos, não é? E, portanto, vão lá buscá-los e depois, em determinada altura, tentam rebocar o avião, que é isto, para junto do navio. Mas, e estão aqui os cabos e tudo, portanto, eles foram mesmo buscar, só que o navio estava carregado de locomotivas e eles não conseguiram içar o avião para cima das locomotivas, que eram locomotivas novas, e, portanto, o comandante do navio não quis estragar a carga, que eram as locomotivas, e, portanto, eles tiveram que optar por deixar o avião à deriva no mar. Eles foram salvos. E o avião lá ficou, e ele disse que quando entrou para dentro do avião, além de estar muito combalido e estar doente até, por causa da ferida no joelho, mas diz que nenhum deles teve a coragem de se virar para trás e ver o avião no mar. Portanto, desapareceram para serem tratados e para serem ajudados, mas nenhum deles viu o avião ficar no mar. E isso, eu uma vez perguntei-lhe a ele se ele não tinha pena de ter deixado o avião lá no mar. E ele, com aquele espírito que tinha todo muito para a frente, disse, não tenho pena porque tudo se voltará a encontrar um dia. E, portanto, ele lá teria as suas ideias e espero eu que tenha voltado a encontrar o avião um dia, porque era uma aventura onde ele se engajou e portanto, apostou praticamente toda a sua vida nisto. Ele tinha a ideia, quando foi para a aviação, de vir a ser piloto civil, de ter uma carreira na aviação, e tudo isto se desvaneceu nesta viagem, porque ele, ao longo da viagem, teve tempo de pensar em muitas coisas, e uma delas foi que realmente já não estaria mais interessado na aviação. Isto são notícias que são dadas, portanto, nos vários jornais ao longo da viagem. Aqui a viagem é dada como tendo sido alcançada e, de facto, só por 100 milhas, quer dizer, na altura, no tempo, considerou-se que a viagem tinha sido alcançada. E é como tal que aparece nos catálogos alemães mesmo que foi alcançada. Ela só não foi alcançada, não foi por defeito de navegação nem nada, foi porque o avião realmente teve aquelas avarias e acabou de ficar sem combustível. Isto são outras notícias. Isto é já ele é salvo pelo cargueiro norueguês, pelo Belmoira, e depois é transferido para um outro barco, um paquete, via rádio. Eles comunicaram com um paquete norueguês também, que ia no sentido contrário, portanto o cargueiro ia dos Estados Unidos para a Europa. E eles encontram um navio de passageiros norueguês que ia da Europa para os Estados Unidos. Portanto, eles mudam-nos para esse paquete, para eles poderem chegar a Nova Iorque. E esta senhora é a enfermeira que vai tratar Costa Veiga durante esses dias. Ele tinha estado na água, tinha sobrevivido aqueles dias todos de mergulhado lá com o avião na água, e aquela era a mesma roupa que ele tinha quando saiu da alverca. Portanto, não tinha nada, não estavam numa miséria total, não tinham mais nada.
e portanto é depois no navio que lhes vão dar roupa e sobretudo nos Estados Unidos que lhes vão dar roupa. Isto é um jornal do tempo, que é um jornal alemão, onde mostra a fotografia dos 3 aviadores já no cargueiro, no paquete norueguês, e tanto com a notícia de que eles tinham sido todos salvos. Aqui é já em Nova Iorque, onde ele depois ficou alojado no hotel. Portanto, isto é quando ele desembarca em Nova Iorque, esta fotografia de cima é quando desembarca em Nova Iorque, e ali é já no hotel onde ele fica a recuperar durante uns dias. Como era hábito nesta altura, nos anos 30, quer dizer, depois de uma aventura destas, e ainda sobretudo depois de ter sobrevivido no mar, ter sido considerado uma aventura, uma coisa extraordinária, quer dizer, eles são convidados para tudo o que havia, tudo e mais alguma coisa que havia em Nova Iorque. E isto já não é Nova Iorque, isto é na Alemanha quando eles voltam, mas todas estas notícias foram para os jornais. Este senhor aqui está a exibir uma notícia de um jornal onde fala exatamente do triunfo daquela viagem. Isto é em Nova Iorque, portanto é o mayor de Nova Iorque, que está aqui, a Costa Veiga está sentado nesta cadeira. Este senhor é o mayor de Nova Iorque, que o recebeu. Eu vi fotografias de jornais norte-americanos onde é feita uma espécie de uma parada, um carro aberto, com confetis na Quinta Avenida, quer dizer, portanto, são recebidos com honras, não é? Ali tem o senhor norueguês, e ali tem o piloto norueguês, e ali tem o piloto alemão. É uma fotografia que ainda hoje, aqui está a fotografia, esta própria fotografia, que é a fotografia do álbum, portanto, de família, está assinada pelo mayor de Nova Iorque. Aqui embaixo vê-se a assinatura do mayor de Nova Iorque. Isto é um telegrama que foi enviado para a casa da mãe de Costa Veiga, a dizer que eles tinham sido salvos. Portanto, é um telegrama que dá conta da notícia do salvamento, e a senhora, na altura, uma das sítios onde morava era ali ao pé das Picoas, daí estar o sinal ali. Durante os 8 dias em que o avião, ninguém sabia nada, nem do aviador, nem nada disso, as pessoas já davam o caso por perdido, e a mãe do aviador achava sempre que o filho ia ser salvo. Mas viveu, recolheu-se no silêncio, deixou de atender os jornalistas e toda a gente que queria fazer perguntas, e finalmente chega a notícia. A senhora está em casa e aparece um rapaz daqueles estafetas que havia antigamente, a Companhia Portuguesa Rádio Marconi, que eram os rapazes que iam de bicicleta. Bom, e a coisa é de tal maneira que o rapaz foi gratificado pela Rádio Marconi, a mãe de Costa Veiga ofereceu lanches ao rapaz, portanto, aqui depois foi dada uma grande festa lá, e logo de seguida partiram para a Nazaré de férias. Mas pronto, já estavam calmos, e este é o telegrama, que também é um telegrama original que existe nas mãos da família. Esta é uma notícia do New York Times, portanto são jornais, mas onde se fala exatamente da aventura e do agradecimento por terem sido salvos. Mas todo o mundo, e esta notícia depois deu a volta em jornais de todo o mundo. Eu já vi isto em jornais espanhóis, em jornais franceses, em jornais alemães, quer dizer, em jornais ingleses. Portanto, esta notícia de um salvamento extraordinário Portanto, temos esta fotografia, tal fotografia do avião na água. É uma fotografia que também, novo jornal, tem a impressão daquele tempo jornal grande que não a publicasse. Isto é já depois de muito tempo em Nova Iorque, já de estarem quer dizer, de terem sido promovidos, e mais que promovidos em Nova Iorque, é o momento do retorno à Alemanha. E eles vão à Alemanha, enfim, vão como convidados. Eles tiveram várias ofertas para regressar à Alemanha, para regressar a Hamburgo, tiveram várias ofertas de navios. E pronto, eles acabam por aceitar uma oferta de um navio alemão que os recebeu muito bem. Navio esse que era um navio que depois se tornou muito célebre, que se chamava São Luís. Esse navio era um navio, enfim, foi um navio depois onde os judeus foram corridos da Alemanha, deram algumas horas para que algumas famílias que tinham dinheiro para fugir naquele navio fugissem. Isto são tudo notícias de época. Isto é o tal vapor Belmoura, que era o tal cargueiro que os encontrou.
pronto, mais notícias, tanto do Diário de Notícias como do Século, como de combatentes jornais do Norte. Todas estas notícias aparecem muito detalhadas e todos tentam contar algum pormenor que os outros não contassem. Esta é outra fotografia em Nova Iorque também. Esta não é em Nova Iorque, esta é uma fotografia já na Alemanha, não é? Já na Alemanha. Eles são recebidos também como heróis, não é? Na Alemanha. Aqui, o facto curioso é que aqui nesta fotografia, quer dizer, a proeza que eles fizeram de tentar aquela viagem e terem conseguido levar um avião tão longe e ter sido considerada a viagem bem sucedida, fez com que o professor Hugo Junkers condecorasse os aviadores com o chamado Junker Golden-El, uma condecoração que só era dada aos pilotos alemães muito, muito importantes. E o único e o primeiro a receber essa condecoração foi Costa Weger. O outro era alemão, mas este é português e já tem o Junker Golden-El, que era o Junker de Ouro, assim, uma condecoração pequena, e portanto ali ele já a tem posta e foi o primeiro aviador estrangeiro não alemão a receber aquela condecoração e que eu saiba, não houve muitos depois disso e foi o único português que a recebeu. Portanto é um emblemazinho que quem o veja se calhar pensa que é uma coisa que não tem valor, mas em termos históricos tem esse valor porque foi dado pela mão do próprio professor Hugo Junker, e o professor Hugo Junker logo em seguida perdeu a fábrica, porque os nazis com a ascensão ao poder, e aqui vem já a aproximação, aqui um senhor já muito dentro do poder, que já está ali a vigiá-los de perto, nesta altura. Portanto, o Hitler já começava a ter força, não é? E portanto, estes senhores rapidamente tomaram conta da fábrica e eles queriam construir aviões militares. O professor Hugo Junkers não queria fazer aviões militares porque, desde a Primeira Guerra, o professor Hugo Junkers tinha uma certa aversão às maldades que, segundo ele, a aviação tinha feito ao mundo e, portanto, ele dizia que ele queria alargar as asas da aviação para abraçar continentes e não para alargar bombas sobre os países vizinhos. E, portanto, a partir daí, como ele se recusa terminantemente a fazer aviões militares, os nazis fizeram uma coisa que é apropriaram-se da fábrica, promoveram no herói nacional e proibiram-lhe terminantemente a ele pôr os pés na fábrica ou de falar da fábrica ou não sei o quê. Ele já era um homem de idade e morreu pouco tempo depois disso com imenso desgosto, porque ele era um engenheiro aeronáutico e era um homem que queria o desenvolvimento da aviação civil, não da aviação militar. E, portanto, a partir daqui, já o professor Junker já não deu mais condecorações, porque quem dava as condecorações depois disto eram os nazis, não eram os engenheiros aeronáuticos civis. E, portanto, isto é só para dizer a importância desse pequeno emblema, dessa pequena, por ser uma condecoração mesmo. Isto são mais notícias. Entretanto, ali vemos o Serviço Meteorológico de Marinha, o tal meteorologista Morna, não é? Que deu as notícias todas e publicou muitas coisas sobre esta viagem. E, portanto, a Marinha que estava no terreno, que conhecia pelo menos tudo, ou pelo menos dentro do que se sabia na época, conseguia prever as condições meteorológicas até para lá da última ilha dos Açores, ou seja, onde chegava a influência da Armada, foi quem lhes forneceu as informações todas para eles saberem com aquilo que podiam contar pela frente. Portanto, isto são mais fotografias, são imagens, enfim, de jornal, mas que representam diferentes momentos dos aviões. Aqui isto são imagens, coisas a partir de fotografias, e depois são desenhadas, e aqui vemos a posição em que os aviadores estavam. Aqui nesta parte de trás do avião vemos aquelas coisas ali que eram as derivas, mas quando eles largavam pela janela de cima, largavam balõezinhos e permitia-lhes ver a deriva do vento, se ia para um lado, se ia para o outro, para poderem corrigir as posições do aparelho. E isto é a maneira como um jornal alemão imaginou que eles estavam no mar.
claro, eles estavam assim, não estavam assim. Se estivessem assim, estariam bem pior, não é? E se calhar não tinham sobrevivido. E isto é uma das últimas fotografias que eu conheço de Costa Weigand, na altura em que os noruegueses tentaram, os noruegueses, quer dizer, através da família do comandante do Belmoura, que os tinha salvo no mar. Portanto, houve umas notícias na Noruega, a Embaixada da Noruega tentou contatá-lo e, portanto, fizeram uma pequena homenagem lá na Embaixada da Noruega, ali no Restelo, e isto é quando ele esteve lá nessa Embaixada da Noruega, onde segundo me lembro, recebeu um salmão enorme que nunca mais acabava. Mas acho que era o filho do comandante. Do filho do comandante, porque o comandante já tinha morrido, mas falaram nessa altura. E pronto, isto é a célebre e fotografia deles no mar, onde se vê a Costa Weigand aqui, com o tal passo montanha, vê-se o Willy Rode, não, o Willy Rode é este, e aquele é o Christian Johansen. Portanto, são os que já estavam no momento, isto é tirado do navio, do cargueiro, é tirado do cargueiro que os salvou. Portanto, é quando o cargueiro já está relativamente perto deles, é a fotografia que eles tiram. E pronto, e é com esta fotografia que eu acabo esta pequena homenagem e espero que seja, não tenho muito prazer em que estejam aqui duas das filhas, mas sobretudo esta homenagem a alguém que eu conheci quando ele tinha 20 e muito poucos anos, ele já tinha 80 e tal, e nesse espaço de tempo houve ali algumas horas em que a distância das idades se desvaneceu, porque ele tornou-se quase um miúdo também quando contava estas histórias, crescia e portanto já não tinha 80 anos nessa altura, voltava a ter os tais 21 e contava-me esta história de uma maneira muito empolgada. Resta só acrescentar que através lá do Instituto Bartolomeu de Gusmão, enfim, por proposta lá do nosso secretário, não é? Acho que futuramente iremos publicar lá um suplemento, aquelas coisinhas que costumamos publicar lá, e o próximo será dedicado a esta viagem, porque ele foi pedido para que assim fosse. Portanto, irei tentar, com algumas imagens já que recolhi e outras coisas que lá tenho, irei tentar fazer uma espécie de um livrinho sobre isso, já para que não fiquem as coisas reduzidas só a estas imagens efêmeras, e que fique uma coisa fixa para que se perpetue um bocadinho esta história e a memória deste nosso conterrâneo, não é? Conterrâneo, enfim, português, nosso concidadão, e quem eu tive o grato prazer de conhecer, enfim, e ser tão amigo quanto era possível um homem de 80 anos ter amizade com um miúdo de 21 ou 22 que eu tinha na altura. E pronto, é com isto que acabo e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Mais uma vez, ouvi esta narrativa pela segunda vez, com pequenas diferenças. Encantou-me novamente, tal como me encantou da primeira vez. Muito obrigado. Deus. Eu não tenho mais nada a acrescentar, só para dizer que, como agora começo a arrefecer, e como é costume aqui na casa, temos aqui um chazinho para aquecer um pouco e também para um pouco de convívio. E umas entre nós. perguntas. Muito bem, já me esquecia disso. E claro, e antes do chazinho, penso que é um momento sempre muito significativo e importante, haver uma troca de perguntas e respostas, aproveitando aqui a presença do Dr. Henrique Mateus, que sabe deste assunto, como nenhum outro. Eu estava curioso, como são dois lá da Europa do Norte, e como o aviador esteve na Alemanha, eles comunicavam todos em alemão, certamente, não é? Eles falavam todos em alemão, Pois. entre eles. E sim, falavam todos em alemão. E Costa Weigand teve que estudar alemão. Teve lá quanto tempo? Pois sim, para tirar boas notas lá Boas notas do ensino técnico, mas esteve lá e eu ainda ouvi a ler textos em alemão. Portanto,
Eu quando tive 12 anos na Alemanha e sei que a língua lixada, portanto... Eles falavam em alemão. E tanto que ele tudo mesmo, que os textos que ele me dizia, estava tudo em alemão. As partes do São Cegos, disto, aquilo, o tal Pfannkuchen Lundum, que é a aterragem de Pamplona, não é? Portanto, aquilo era tudo em alemão que falavam e as aulas eram em alemão. E, como vê, e, aliás, é engraçado porque na altura ainda havia muita confusão lá na Alemanha sobre, enfim, havia uma esperança com a ascensão do Hitler e com tudo isso, mas quer dizer, se for ver fotografias do quarto dele lá na Alemanha, estão lá num dos álbuns, quer dizer, por trás tem o Hindenburg, tem o Hitler, tem a Cruz de Cristo, tem assim uma série de coisas por trás, enfim, que era tudo muito ideológico, mas nós sabíamos já que o Hitler queria comer o Hindenburg para depois papar a Cruz de Cristo. Então, mas só para ele, tanto aquilo. Mas em 31 Hitler não tinha tomado... Não, mas estava a caminho, já tinha imensa força, já tinha imensa força a nível mesmo já dos estudantes das escolas de engenharia e tudo isso, não é? Portanto, já estava tudo a crescer, já havia os que eram partidários e os que não eram. Sim, o Partido Nazi vem crescendo. Mas ele só agarra a Alemanha em 33. Sim, agarra, mas antes disso já tinha estendido o laço a muitos, não é? Exato. As pessoas já estavam ali. E aquela câmara que sobreviveu, ela teria lá uma película. Só que deve ter apanhado água, não é? Não, sobreviveu a câmara e sobreviveram. Eu cheguei a ver fotografias que ele próprio, Costa Vega, tirou daquela madrugada e fotografias que ele tirou a ver a aproximação do navio. Isso vai estar incluído nesse opúsculo. Como diz o nosso amigo... Eu nunca mais consegui ver essas fotografias, mas eu vi-as lá na Cultura Estranha. Isso como diz o nosso amigo Vasco Calisto, o opúsculo, não é? Sim. O opúsculo tem menos de 61 páginas. E se essas fotografias aparecessem eram bestiais. Pois, não sei se é por isso, mas de qualquer maneira... Eu queria também fazer uma pergunta, peço desculpa, que era se tivesse havido combustível suficiente, quanto tempo demorariam ainda naquelas condições atmosféricas? 100 milhas da costa americana era menos de uma hora. Eram minutos. E estavam na direção certa, de Nova Iorque, ou estavam não estavam bem na direção certa, mas estavam na direção de Rhode Island, que era por ali, portanto, eles foram parar. Depois é que foram outra vez puxados para o largo, mas quando caíram foi naquela zona. E eles sabiam disso, até sabiam pelos passarinhos que andavam ali. Os passarinhos que andavam naquela zona eram pássaros que não iam muito para o largo, eram pássaros, enfim, que estavam perto de terra. Eles estavam mais ou menos apontados a Nova Iorque, é isso? E portanto, esse sítio foi mesmo quase que as artes estáveis, só que não foram queimados. O motor era Daimler-Benz, não? Não sei, o motor nesta altura os motores nesta altura eram Junkers mesmo. Junkers mesmo. Eram fabricados mesmo na fábrica. Na altura as fábricas ainda não colaboravam. Não se sabe qual é a cavalagem disto? Sabe-se isso. No catálogo da casa Junkers está lá a descrição toda do motor. E naquela descrição do W33B, depois tem lá uns numerozinhos ao lado que é referentes ao motor. Eu pensava que era o número da célula. Não, isto é a parte ali, depois o resto é o que está ligado ao motor. Diga. Esta história é uma aventura impressionante. Mas eu não consigo ter uma curiosidade de qual é que é a racionalidade dela. Porque isto não é promovido pelo Estado, não é promovido pela Marinha. Parecem ser dois jovens que compram um avião e por si próprios fazem um avião que custa o preço de um prédio, enfim, parece uma fortuna. Qual é que seria... Hoje, à luz do presente, nós não percebemos isso. Mas tem que ser visto à luz daquele tempo. As pessoas viviam um tempo, enfim, dentre as guerras e era o tempo da pessoa conseguir fazer um grande feito. E a idade, não é? 20 anos é uma idade. E não se pode esquecer ali no verso. É uma idade de poucos juízes, às vezes. Mas ambos fizeram isso com verbas que não eram deles, que eram dos pais. É verdade. É verdade. Já... Eram ricos, pronto. Fizeram isso com verbas herdadas. Herdadas, tinha lá a mãe, não é? O pai já tinha... Não, isso veio do lado do pai, mas de qualquer maneira
E depois com aquela um certo atirar para a frente. E, Era o pronto, feito. Era o feito. Era, e depois eles queriam fazer o feito e eles tinham consciência disso. Eles diziam é vitória ou morte. É um bocado aquele grito, é ir para a frente, consegue-se uma coisa ou morre-se por caminho. Pronto, é uma coisa que não tem razão, tem coração, tem Mas força. o Henrique referiu que morreram 19 aviadores nas tentativas. tentar E é fazer preciso não esquecer também que aquele, sei lá, em Portugal, o feito da seleção não é tudo maluco, não é? Aqui, o feito dos aviadores era muito... E as pessoas sabiam naquilo que se estavam a meter, quer dizer, as pessoas aqui sabiam naquilo que estavam a meter. E depois só resta dizer é que, pronto, Costa Veiga já morreu com uma idade de 80 e tal anos. O comandante, o Vidi Rodi, depois desta viagem acabou, o Vidi Rodi não, o Johansen, o comandante Johansen acabou por ser processado pelo Vidi Rodi e ficou condenado a pagar um dinheirão ou outros, não sei se chegou a pagar ou não. Não a Costa Veiga, que nunca o processou, nem ficou com amizade pelo Vidi Rodi, portanto pintava sempre o Vidi Rodi como um tipo muito finório, mas e tinha admiração pelo Johansen, mas o Johansen ficou com uma situação difícil, não arranjava emprego, a Alemanha estava num estado miserável e segundo eu um dia descobri, ele tinha um filho pequenino, tinha mulher, mas estava na miséria total. E depois um dia entrou em desespero e num vão de escada em Berlim deu um tiro na cabeça e matou-se. Portanto, foi o fim triste do Christian Johansen. O Vidi Rodi acabou por ser incorporado na Luftwaffe já durante a guerra e desapareceu na frente oriental na Rússia. Portanto, no ataque a Moscovo, nunca mais soube nada dele. Portanto, houve uma série de aviões da Luftwaffe que foram para a frente de combate e nunca mais soube nada dele. E ele era um verdadeiro nazi? Ou... Acabou por ser do partido nazi. Fizeram todos? Não, mas acabou por ser mesmo tipo SS e não sei o quê. SS? Pronto, foi mesmo lá para a frente e desapareceu. Portanto, as notícias acabaram todas mal. O que é engraçado também é Costa Veiga, naquele período da Alemanha, acabou por ser amigo do Conde Luckner. O Conde Luckner tinha sido o último corsário alemão. Era um homem que ficou conhecido porque afundou não sei quantos navios aliados durante a Primeira Guerra, sem nunca ter dado um tiro. Portanto, ele tinha um submarino e aproximava-se dos navios em que punha um periscópio de fora e usava como uma vela pequenina e parecia um barco à deriva, ou um barco muito pequenino, e os navios muitas vezes aproximavam-se para ver o que era e de repente já tinham o submarino ali com tudo em cima e eles tinham que se render e portanto rendiam-se e o que o Luckner fazia dizia agora tudo cá para fora, os tipos saíam todos para os escaleiros e para os barcos salva-vidas e depois o Conde Luckner metia-lhes o barco no fundo. Portanto, afundou uma data de barcos assim até que um dia foi apanhado lá já no sul, lá para o pé, nos mares do sul, e afundaram-no a ele. Mais tarde ele volta para a Alemanha e escreveu, ele também tinha um barco que era o Sie Adler, e escreveu um livro muito importante que tinha o nome desse barco, Sie Adler, e dedicou aquilo à Nova Alemanha e ao Hitler, e dedicou aquilo de uma forma mesmo entusiasmada, não é? Mal sabia ele que antes ainda da guerra rebentar ele estava a fazer a trouxa para ir morar para a Suécia, porque depois descobriu que o Hitler não era nada daquilo que ele pensava. Ao mesmo tempo, o Conde Luckner era aparentado de famílias portuguesas e contou ele, e eu li isso depois, que estava no dia 1 de fevereiro de 1908, estava no Terreiro do Paço quando o rei Dom Carlos foi assassinado, e ele contava essa história. E veio aqui a Portugal imensas vezes, e a última das vezes que veio a Portugal já foi nos anos 50, 57, 58, por ali. E onde aparece uma notícia onde se fala da vinda do Conde Luckner, não é? Do último corsário alemão, é assim preferido, a Portugal no seu iate volante. E o iate volante não era nada mais que uma autocaravana, mas aqui nunca se tinha visto uma autocaravana, mas chamou-se iate volante. E portanto ele veio da Alemanha para cá uma autocaravana, que nunca ninguém tinha visto, e esteve aqui um tempo, e portanto foi a última vez que veio a Portugal. Mas foi amigo de Costa Veiga e nessa altura ainda se encontraram, nos anos 50. Portanto, era um tempo
Um tempo que era um tempo que acelerou, aquele momento entre as guerras, o tempo acelerou, a tecnologia disparou e viveu-se muito rápido e viveram-se coisas extraordinárias e coisas terríveis. E esta história é a tal história que se engloba em muitas outras aventuras, que era do Vitória ou Morte. Portanto, as pessoas não pensavam no futuro, pensavam no imediato e o que queriam era fazer um grande feito ou ficarem-se pelo caminho. E pronto, foi isso que sucedeu. Não se posso dizer mais nada que não... diga. Imaginar. Confirma um dado, por favor. Qual era a velocidade do guarda deles? Do... Que eles tinham. Pá, eu não sei de qual... Eu posso dizer depois. Eu, do momento, não sei. Mas eu acho que era... O vento contrário de 50 km/h. Era, e eu acho que eles iam para aí 120. Portanto, a velocidade era muito reduzida. E o que eles faziam, pronto, além daquilo que falámos há bocado, do movimento da Terra, não sei o quê, quer dizer, mesmo os aviões mais tarde, quer dizer, quando o Lindbergh vem naquela viagem que vem lá dos Estados Unidos, vai direto à Horta e depois vai para os Açores e vem cá ter, não é? Vem com outra disposição, porque depois quando ele faz os estudos da Panamérica e os aviões da Panamérica, quando vão no retorno lá dos Açores, depois já dão outra rota mais a sul para se desviarem exatamente desse movimento da Terra. Portanto, tudo isto foi uma viagem preparada, mas sobretudo o que me impressiona mais era o facto de eles não dominavam a navegação científica, não dominavam o sustento, ainda por cima o Christian Johansen era um piloto, mas era um piloto terrestre, não era um piloto marítimo. Não Já tinha havido uma tentativa, em 1919, chegaram à Madeira mesmo, também com esses métodos rudimentares, sem sustento nenhum. Não, mas isso foi a viagem chamada, a famosa viagem do Cavaleiro Negro. Na altura já se sabia que a Coutinho e a Sacadura Cabral andavam a projetar aquela viagem do Félix Taui a Porto Santo, à Madeira, não sei o quê, mas que era uma viagem de ensaio para depois um projeto maior que tinham, mas estamos a falar de dois homens que eram geógrafos e navegadores, e sabiam, e tinham desenvolvido um instrumento, e dominavam a tábua de logaritmos, dominavam as continhas todas, não sei o quê. O Sarmento de Beiros, quando vai cobrir de pais à Madeira, quer dizer, arranca num avião velho, e não sei se você está a ver que o Breguet 14 do Sarmento de Beiros, esse Breguet do Cavaleiro Negro, era um avião que estava na sucata. Era um avião que tinha as asas empenadas. Portanto, era um avião que tinha sido abatido da aviação militar. E quer dizer, tinha as asas empenadas. E os tipos puseram as asas no chão, no hangar, e portanto andaram a regar a madeira, porque o avião estava desempolado, e regaram a madeira e ensoparam a madeira de água ao longo de semanas, e depois para a madeira desempenar iam pondo pedras em cima e pesos para aquilo ficar direitinho, e iam sempre regando aquilo. E depois, quando não tinham tela para cobrir as asas do avião, andaram a roubar às mulheres tudo quanto era tecido próximo que havia lá em casa para entelarem aquilo tudo. E portanto eu acho que muitas das mulheres deles ficaram sem belas peças de roupa para entelar o avião, e lá arrancaram. Sem autorização. E arrancaram, pronto, e arrancam da Amadora, não é? Eles não tinham autorização, mas o chefe que estava lá fechou os olhos, quer dizer, subiu às botas e ficou a olhar para o lado e tal, e eles arrancaram. E arrancaram, mas os tipos não dominavam o sustento, não tinham sistema Coutinho. Quer dizer, e há quem diz lá na Madeira, há quem diz, eu ouvi o barulho do motor, quer dizer, pronto, ouvi, mas os tipos chegaram lá e não viram a ilha, isso é que é verdade. E andaram para lá à procura da Ilha da Madeira, e onde é que está a Madeira não está, e então às 2 ou 3, quando começam a ver que não têm combustível, aquilo é só mar e céu, decidem voltar para trás, e depois já no final da tarde, também quando encontram um paquete inglês, fazem aquela, quer dizer, sinalizam a posição deles e vão passar por cima do paquete, para que o paquete se aperceba que eles estão lá. O paquete, em resposta, atravessa-se para dizer que percebeu a mensagem, porque eles não tinham rádio, e portanto o mudar de rota e atravessar-se quer dizer que o paquete vai socorrê-los. E os tipos espetam com o avião no mar. E portanto há uma ideia que o Breguet 14 de rodas fica com o nariz dentro d'água, aquilo começa a empinar, não é? E o Sarmento de Beiros conta essa história, não é? Que vê o avião a empinar e diz, e Brito Pais nadava tão à vontade no oceano como se estivesse no Estoril, não é? E pronto, acharam que ia ir ao fundo e foram assim. E eles voltaram para trás e mais ou menos qual foi a distância não, da Madeira? Eles, a 400 km da costa portuguesa, o avião caiu no mar.
atiraram um avião ao chão. Fizeram quase uma boa distância, depois na Sim, Madeira. mas já não tinham combustível para chegar ao Mas sim, continente. sim, Eles sim. tinham consciência de que o combustível já não ia dar para mais. E depois isto levou com o Sacadura Cabral, que foi que tinha algum pudor em falar disso, porque queria fazer uma viagem semelhante, portanto podia ser mal interpretado. E ao mesmo tempo tinha sido instrutor do Sarmento Baires naquele grupo lá de Vila Nova de Rainha. Portanto, havia certos pudores em estar a falar nisso, e depois havia aquela guerra que poderia haver entre a aviação naval e a aviação militar, não sei o quê. Mas há uma frase onde ele diz, quer dizer, a menos que a dívida... Os gajos não dominavam o sustento, não sei o quê, iam com 2 bússolas, ou 3. Portanto, ele dizia, a menos que a divina providência lhes atirasse a bússola pela proa do avião, eles nunca haveriam, não é? Eles nunca? Doutor Henrique, Nunca haveriam. para quem está menos familiarizado com a aeronáutica, uma das grandes vantagens dos Santos foi aquilo que o Sr. Almirante Guerra Coutinho fez, foi conseguir localizar ali avião, porque os aviões nem sempre estão direitos e a pessoa não consegue tirar a vertical da estrela. Está no horizonte artificial. Perde logo a referência, perdendo a referência e não navega. Aqueles aviadores naquela altura tinham não usavam o sustento, portanto. O Sr. Almirante Guerra Coutinho, que era um geógrafo e que era um marinheiro, teve a brilhante ideia, que demorou anos. Ele morava numa rua em Lisboa, que é a Rua da Esperança, não sei se preservaram o andar, se não. Tinha lá a parte de cima, tinha a parte envisaçada, onde ele passava a vida a jogar com o sustento. Isto sem tirar o protagonismo, por amor de Deus, só para explicar que o sustento a bordo do avião apareceu muito mais tarde, que o Sr. General utilizava mas era uma coisa que se chamava de bolha, que enfiava pelo avião, e o navegador ia lá espreitar e tal. Muitos anos mais tarde, muitos anos, quer dizer, isto foi tudo muito rapidamente. Diferença de 20, 30 anos. Aliás, o Almirante Guerra Coutinho próprio se considerava um geógrafo. E uma vez fomos lá os dois, à sepultura do Almirante Guerra Coutinho, que lá está, é geógrafo. É geógrafo. E, portanto, ele quis ser enterrado com a beca de geógrafo, podia ter sido enterrado com a falta de almirante, mas ele achou que isso não era para ele. Ele era uma pessoa humilde, portanto quis ser enterrado com a beca de geógrafo, não quis ir para o Panteão, porque isso o Panteão é para as pessoas importantes, e quis ser enterrado foi na campa, quer dizer, na sepultura onde estavam os dele, ou seja, onde estavam a família dele, e é lá que ele está, e ninguém vai levá-lo lá para o Panteão porque ele não quis. Portanto está lá, e é isso que ao mesmo tempo fomos nós lá ver um dia. Só mais um comentário. Há bocado falaste da aceleração do tempo entre as guerras e o desenvolvimento. É curioso que entre este avião de 1971, o avião de Guerra Coutinho e Sacadura Cabral, Sacadura Cabral e Guerra Coutinho, há um monte de diferença. O avião do Sacadura Cabral era feito de madeira e há sobretudo há ali um momento onde há certos historiadores da tecnologia que falam da revolução do alumínio. Exatamente. E portanto, de repente, a partir de 27, 26, 27, começa a haver já o nosso avião, o segundo avião que faz a primeira travessia noturna do Atlântico Sul, do Sarmento Baires, o Argos, o famoso avião Argos. É um avião que já não é as características, comparadas os dois, quer dizer, é completamente diferente, não é? E já é um avião de casco, que chamavam de coque, ou seja, é o que os alemães chamavam Flugschiff, ou os ingleses chamam airboat. É um barco, no fundo, tem um casco de barco e permite um comportamento completamente diferente. Quer dizer, o avião de pau e lona, compararmos os de pau e lona com estes já de alumínio, de duro alumínio, que tem uma tecnologia que na altura era uma tecnologia de ponta, quer dizer, uma tecnologia já muito avançada para a época. Em contrapartida, temos a diferença abismal entre a preparação tecnológica e científica de Guerra Coutinho e de Sacadura Cabral, que prepararam o voo, desenvolveram métodos astronómicos, desenvolveram métodos de preparação rápida de cálculo da posição a bordo, com pessoas que têm uma máquina muito mais poderosa, sim, mas não têm a mais pequena capacidade de saber. Claro. É o mesmo que vais encontrar quando vês a segunda viagem aérea, a tal viagem travessia noturna do Atlântico Sul, que é a viagem para o Brasil de 1927. 1927 são só 5 anos de diferença para a viagem do Guerra Coutinho de Sacadura Cabral. Sim. Mas esses 5 anos, quer dizer, houve uma aceleração de tal maneira que o avião é completamente diferente, embora os conhecimentos e a grande vantagem sempre foram os conhecimentos, que é o que ele vai transmitir ao Comandante Castilho, não é? E o Comandante Castilho vai usar o sistema Coutinho, vai usar essas coisas todas da navegação, que era a navegação
portuguesa. E isso foi o que levou o Almirante Cabo Coutinho, em determinada altura, quando as pessoas diziam mas vocês usaram 3 aviões, foram usados 3 aviões. E na altura havia a noção, nós não estamos a querer provar que um avião consegue lá chegar, nós queremos provar é que nós conseguimos lá chegar. E essa é a grande diferença. Portanto, se os aviões falharam, o Almirante Cabo Coutinho dizia, mas isso os aviões são dos ingleses, o relance é dos ingleses. A técnica, a sabedoria que é nossa. Doutor Henrique, aí a grande virtude para o mundo, e eu devo já dizer, porque depois a primeira fábrica que começou a fazer estantes para aviões foi uma fábrica alemã. A grande aventura, e eu cheguei a ver estantes fabricados na Alemanha, portanto. E no Museu do Ar diz sistema Tem lá a tampa que diz estante alemão. E o grande feito do Gago Coutinho é que ele sabia a todo momento onde é que estava. E sabe que esse sistema era o sistema que depois foi usado nos Zeppelins e que aparece o sistema Coutinho, mas eles não sabiam que era português. Sim. Mas esse é o grande problema, porque toda a historiografia anglo-saxónica e todos os livros, é raro, falam em todas estas tentativas, estas viagens, e a viagem de 22 quase que é omissa. Aliás, a viagem de 22 eu encontrei um historiador francês que fez uma obra bestial, um livro enorme, uma coisa muito bonita, mas em determinada altura, quando falo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, põe-nos a chegar a São Paulo. Chegou à cidade de São Paulo, diz que eles aterraram na cidade de São Paulo. Portanto, ele confundiu os Penedos de São Pedro e São Paulo, e quando a pessoa fala Penedos, não é que sejam 2 Penedos. Quer dizer, é um conjunto de rochas ali que foram encontrados por um barco português que em tempo, e esse barco chamava-se São Pedro e São Paulo, e foi esse barco que os encontrou. Portanto, ele confundiu os Penedos de São Pedro e São Paulo com a cidade de São Paulo. Não estou a dizer mal, é um facto. Temos aqui só mais uma pequena ajuda, já agora para quem se interessa disto, no aspecto da navegação. Um dos feitos do Sr. Almirante Gago Coutinho foi que ele fez um corretor de longitude, um corretor de rumos, para poder voar direito, porque se voar só com uma bússola faz uma curva, não é? Estamos a voar por cima de uma esfera, na mesma direção faz uma curva. Então ele fez um corretor. Só foi possível porque eu sabia exatamente os sítios onde se encontrava. Mas agora a minha pergunta era para si. Eu já tirei a altura das estrelas, enfim, isto na náutica de recreio. O patrão de alto mar tem que aprender a navegar pelas estrelas. Não é? E portanto, pegamos nas tabelas do Almirantado, tiramos a altura das estrelas ao nascer do sol ou ao pôr do sol, e são esses os 2 únicos momentos em que conseguimos tirar a nossa posição. E, de facto, não é fácil, é num momento muito preciso, ali um intervalo de minutos. Só uma pequena chega, por isso é que antes os marinheiros usavam o estante pendurado. E agora, a minha pergunta é, nessa altura, na aviação, como é que faziam? Era também só ao nascer e ao pôr do sol? Ou foram desenvolvidos outros métodos? Tinha a noção do horizonte, ele tinha um sustante direito, tinha a noção do horizonte. Como? Eu trazia para o sustante a noção do horizonte. Já estão trazendo a noção do horizonte, depois só tem que fixar uma estrela e ver para que lado é que vai andar. Mas aqui o Sr. Geral fez milhentas vezes isso. Poderá explicar em pormenor. Não é navegador, mas não, mas o senhor sabia como se fazia de trabalhar. Portanto, no fundo era a forma de obter o rumo. Que é a resposta. Mas esta não agarra uns fundos. O que é que Gago Coutinho fez? Gago Coutinho arranjou a maneira de tornar a medida do sustante independente do horizonte. Sabe? É medir o ângulo entre o horizonte e o astro. Ele tornou a maneira de tornar-se independente, ou seja, ele media sempre relativamente ao horizonte. Foi a grande altura. E a grande vantagem dele, antes dele já existiam sustantes com horizonte artificial, mas nunca conseguiram que ele funcionasse. Foi só ele que arranjou um truque, por assim dizer, uma relação muito particular que lhe permitia, mesmo com a inclinação do sustante, continuar a ver a boia de nível e, portanto, continuar a manter o horizontal. Primeira questão. Garantiram a sustentabilidade do sustante. Exatamente. Primeira questão. Segunda questão. Ele olhava para o Sol, e o Sol tinha uma trajetória conhecida. E ele preparou uma série de tabelas ao longo da viagem, portanto, digamos, de meia a meia hora, parecido. De meia a meia hora ele podia fazer cálculos, leituras, e já tinha os cálculos pré-feitos. Portanto, metade dos cálculos já estavam feitos. Portanto, ele em 3 minutos conseguia chegar a uma conclusão rápida. Ou saber a distância que estava
Portanto, e com isso ele muito rapidamente corrige a trajetória. Ok? Se quiser, tem aqui o relatório, pode lá ver tudo o que quiser sobre isso, porque ele faz um relatório técnico só sobre a parte de navegação e detalha tudo o que diz respeito a essa questão. Dá-me licença que aproveito este momento para fazer uma. Sim, eu estava a pensar nisso. Eu só queria fazer uma última pergunta. Só uma última pergunta, por favor. O problema da. Engenheiro, só uma última pergunta, por favor. Os ingleses, o Alcock e o. Como é que chamava o outro? O Brown. O Brown. Eles atiraram-se em frente com a bússola. Os da Amadora, o Cavaleiro Negro também. E como é que, mais ou menos, qual é a margem de erro da bússola? Portanto, sem o sextante, é tirar-se para a frente Mas e... a bússola é o sítio de latitude onde ele estiver. Mas houve tipos destes que se atiravam para a frente, não só estes, houve imensas viagens que não chegaram ao destino, ou que chegaram Não, mas os tipos partiam porque sabiam que a América não, ia é mais ali, mais não, ali. não, era um bocado isso, mas também eles sabiam que se seguissem aquele azimuth só andavam era mais tempo no ar, iam lá parar. Exato. Isso iam lá parar. Agora, mais acima ou abaixo, É para aquele lado. No caso deste, logo a seguir, em 1919, poucos meses depois daquela primeira travessia atlântica do NC4, houve esta viagem direta, sem apoio no mar de navios, do Alcock, John Alcock e o Arthur Brown, que fizeram dos Estados Unidos à Irlanda. Mas do que eu tenho lido, enfim, vou dizer aquilo que li em algumas coisas, eles tiraram o azimuth, pronto, e portanto não se importavam muito do erro. Sabiam que se continuassem mais ou menos naquela direção, iam bater à Irlanda. E portanto, ou iam à Irlanda do Norte ou cá embaixo à pontinha, mas iam acertar na Irlanda. E assim foi. Conseguiram fazer a ligação Estados Unidos, Europa, Irlanda, portanto, direto. E aquela vez que se fez com navios de guerra pelo caminho, eles tiravam sempre a vista ao próximo navio. Mas aquilo que estava a falar o Sr. José lá atrás é que o triunfo da navegação ficou provado ao longo de toda a viagem, mas ficou provado e provado mesmo que é o encontrarem os penedos, quer dizer, uma coisa tão pequenina que eles encontram ali no sítio preciso, no momento preciso, e quando baixam ali têm aqui 4 litros de gasolina ou 5, têm pouca gasolina, não conseguem ir muito mais longe que aqui. E foi isso que levou depois Jaime Cortesão, que fez uma reportagem sobre isso na altura, a dizer, e mais uma vez o mundo inteiro se iluminou com a pequena luz da candeia portuguesa. E essa pequena luz é a sabedoria, é o saber, o chegar lá. Porque ter dinheiro para ter máquinas, para construir, para conseguir, Portugal não tinha, mas comprava o que podia e viajava com o que podia. Mas o saber é que foi aquilo em que se apostou realmente, e foi esse poder, esse saber do Almirante Cabo Coutinho, de Sacadura Cabral, que não foi um saber de 2 anos ou 3 anos de trás, foi um saber de décadas, e que tinha sido cimentado nos sertões africanos, em Timor, quer dizer, em todos os lados. Portanto, esse saber vinha de trás. Foi esse saber que depois transmitiram às gerações seguintes, já nesta geração imediata, que foi a do Castilho, da segunda viagem do Atlântico, a primeira travessia aérea noturna do Atlântico Sul, não é? Onde o Castilho também foi encontrar os penedos no sítio certo e atravessou, porque seguiu as instruções e os cálculos do Almirante Cabo Coutinho, e ele próprio fez os cálculos dele, de maneira que teve toda a facilidade, não é? Quando chegou lá ao Brasil, lhe perguntaram ao Castilho como é que ele tinha feito a travessia, quer dizer, o Castilho, bom, eu fiz a travessia ao longo de 150 cigarros, ou 150. Quando na noite eles param, eu vi uma coisa muito engraçada também no relatório do Lusitânia, quando eles param lá ao largo dos Penedos e são obrigados, o avião fica lá a pairar e não sei o que, depois começam a embarcar água dos flutuadores, e aquilo tudo, o Sacadura tem que ir para a frente, para cima do cálculo, para cima do motor, e o Cabo Coutinho tem que ir para o legado de Sacadura, e perguntaram como é que estavam, qual era o ânimo deles, não é? E ele disse, o Sacadura disse que a única coisa que tinha medo é que se lhe acabassem os cigarros, não é? Portanto, lá esperaram. Se quiser vir aqui à frente, que eu gostava de informar e comunicar. Aquilo que eu... Não, Henrique, por favor. Conferência. Aquilo que o Henrique disse, que o resto do mundo desconhece a viagem de Sacadura Cabral e de Cabo Coutinho,
foi uma coisa que sempre me doeu. Dentro do projeto Lusitânia 100 nós temos 3 áreas completamente distintas. O projeto técnico, que é construir um avião, uma réplica voada, um projeto cultural, que é divulgar a viagem, e um projeto operacional, que é fazer a viagem, em 2022. E no projeto cultural, que é uma coisa que me é muito grata, uma das coisas que eu sempre quis foi fazer a divulgação do relatório numa língua que o resto do mundo conhecesse, porque o português é lindo, é bom, mas é só para o mundo português. E enquanto nós não tivermos um relatório em inglês, eu acho que nunca conseguimos fazer uma divulgação boa da viagem. Felizmente, descobri que existia uma tradução do relatório da viagem que foi feita em 1972. E pedimos, oficialmente, autorização para usar essa tradução numa nova republicação. E é disso que nós, neste momento, estamos a tratar. Queremos fazer uma edição bilingue ou 2 edições, uma em português e uma em inglês, do relatório da viagem, de modo que ela possa ser divulgada e conhecida pelo resto do mundo. Neste momento, temos autorização para publicar e estamos a tratar da publicação. Se não houver mais perguntas, vamos então ao nosso chá.